Olá, eu sou o pastor Edeilson do canal Lições de Fé e hoje eu estou aqui, irmãos, para fazer um breve vídeo para a gente falarmos a respeito de alguns tipos de fé. Como o nosso tema que nós estamos fazendo essas edições de palavras, trazendo aqui para compartilhar sobre a fé, eu gostaria de esclarecer alguns tipos de fé. Porque nós temos muitos tipos de fé. Se você for fazer uma entrevista com as pessoas na rua, for fazer perguntas para as pessoas na rua a respeito da fé, perguntando se a pessoa tem fé ou se a pessoa não tem fé, dificilmente você vai encontrar alguém que lhe responda que não tem fé. Sempre as pessoas vão dizer, não, eu tenho fé. E elas não estão erradas, porque de alguma forma elas acreditam em alguma coisa, elas têm algum tipo de fé. Só que o que a gente precisa entender é que existe muitos tipos de fé e existe a fé verdadeira, a fé a qual Abraão é o pai dela, de acordo com a palavra de Deus que está lá em Romanos. Então, existe muitos tipos de fé. Existe várias e várias formas que as pessoas acreditam que é fé, mas só que não é uma fé verdadeira. Então hoje eu quero falar exatamente de alguns tipos de fé, para que a gente venha entender que o nosso foco aqui é voltado para a fé verdadeira. Para você dizer, ah, mas eu tenho fé, eu acredito. Você precisa entender que existe muitos tipos de fé. Existe aquela fé que ela é racional. Ela é racional, ou seja, só acredita se vê. Ou seja, é racional ou intelectual, só acredita se vê. No caso de Tomé, Tomé, ele tinha fé, mas ele diz, olha, eu só acredito se eu ver. Está lá em João. A gente vê isso lá em João 20, capítulo 20, do 24 ao 28, a gente vai ver Tomé questionando se eu acredito. Mas se eu ver, se eu pegar, se eu tocar. Então essa é uma fé racional. Não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela já diz, como a gente fizemos no vídeo lá anterior, que é esperar da onde você não está vendo. É a convicção de algo que você não vê, você não espera. Isso é a fé verdadeira. E a fé racional, ela não é uma fé verdadeira, porque é a fé que só acredita se vê. E existe também a fé circunstancial, que é aquela fé onde a pessoa ele só busca Deus quando ele está precisando, ou seja, que ele acredita em Deus, que ele tem fé em Deus só quando ele está precisando ou quando tudo está bem. Quando tudo está bem, que não está acontecendo problema nenhum, não está passando por tribulação nenhuma, beleza, ele tem fé. Mas no momento difícil, ele perde essa fé, que foi o caso de Pedro. Essa é a fé circunstancial, a qual eu digo. Está em Mateus 14. Você vai ver lá. É por isso que Jesus repreende, exorta, dizendo homens de pouca fé. Lá a partir do versículo 28 você vai ver essa situação de Pedro. Então é uma fé circunstancial. Não é uma fé verdadeira também, meu amado. Porque a gente viu lá em Hebreu a fé verdadeira. Que a gente já fez o vídeo anterior. A qual o link vai estar nesse vídeo aqui para você conferir. E também existe aquela fé que é a fé interesseira, irmãos, que é muitas hoje. É isso que nós está levando a fazer essas séries de palavras de fé, para que você reflita realmente sobre a fé verdadeira. Porque muitos hoje estão vivendo na fé interesseira. O que é aquela fé interesseira? Eu só acredito se eu tiver algo em troca. Eu só acredito que Deus é grande se Ele me der um carro, se Ele me der uma mansão. Eu vou ali e dou isso e quero receber isso de volta. Quero receber o dobro. Não, dá isso aqui que tu recebe o dobro. É a fé interesseira, irmãos. Mas eu quero dizer que essa fé também ela não é verdadeira, irmãos. Essa fé ela não é verdadeira. É uma fé interesseira que a gente vê lá em Lucas, lá no capítulo 17, o caso dos 10 leprosos. Que eles só acreditavam se acontecesse, se eles tivessem algo em troca, se ele fosse curado. Aí eles iam acreditar. Então essa é uma fé interesseira, a qual muitos hoje estão vivendo na fé interesseira. E existe também outros tipos de fé,
que é aquela fé que a pessoa acredita em ídolos, acredita em fenômenos naturais da natureza, acredita em pessoas, em pastores e em apóstolos que se denominam hoje, porque eu já ouvi, irmãos, pessoas falando para mim, dizendo, se eu fosse em tal lugar, eu seria curado. Se eu fosse em tal lugar, eu ia conseguir um emprego, as portas iam se abrir para mim. Se eu fosse lá, o pastor tal orasse por mim, a minha vida ia mudar, o meu casamento ia mudar. Meu irmão, quando a pessoa pensa assim, esse é um tipo de fé que não é uma fé verdadeira. Por quê? Porque ele está crendo no homem, ele está crendo numa criatura, ele não está crendo no Criador. Porque o Criador, que é o nosso Deus, a Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele opera em todo lugar, meu irmão. Ele opera em todo lugar. Ele operou, ele ajudou Jonas lá no bucho daquele peixe. Jonas orou e Deus ouviu. Jonas não precisou dizer, e se eu estivesse em tal lugar e eu orasse para Deus, ele ia me ouvir, mas eu estou na barriga de um peixe, ele não vai me ouvir, estou nas profundezas do mar. Não, meu irmão. A fé verdadeira no Senhor, ela opera em qualquer lugar. Ela opera em qualquer lugar. Agora, esse tipo de fé, irmãos, são fé falhas, são fé que não são fé verdadeira. E esse tipo de fé jamais vai provocar mudança na sua vida. Jamais. Esse tipo de fé jamais vai provocar intimidade de Deus com você. E então eu estou fazendo esse vídeo aqui, meu amado, para você entender alguns tipos de fé. Porque você pode questionar, mas eu tenho fé. Mas analise que tipo de fé você tem. Você tem aquela fé que só crê se você receber. Só crê se você não estiver passando por problema nenhum. Você tem aquele tipo de fé que Deus só opera na sua vida se você estiver em determinado lugar. Ou se tal pessoa orar por você. Se a sua fé é assim, meu irmão, você precisa mudar o seu contexto. Porque Deus é grande demais para que você pense assim. Deus é grande demais para que você tenha um pensamento tão minúsculo assim. Porque a partir do momento que você pensa assim, você diminui Deus no seu pensamento. Porque Deus, ele não depende do homem para ele operar. Deus, ele não depende de ninguém para ele operar. A fé verdadeira, ela crê no Senhor. Deus, ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão creu, irmãos. E Abraão creu. Ele creu na promessa do Senhor. A fé verdadeira é por isso que hoje ele é denominado, ele é apresentado para nós hoje como o pai da fé, porque ele creu. Então você precisa crer, meu irmão. Você precisa desenvolver dentro de você a fé verdadeira. E como nós falamos no vídeo anterior, a fé verdadeira, irmãos, ela aceita a vontade de Deus. Então, a gente precisa ter essa fé verdadeira para a gente discernir o propósito de Deus para conosco. E nós queríamos fazer esse vídeo exatamente para esclarecer como nós estamos fazendo essas séries de palavras trazendo a respeito da fé. E você precisa entender que existe esse tipo de fé para que você não confunda. Mas eu sou uma pessoa de fé, sim, mas você crê em quê? Qual é a fé que você tem? Como é o tipo que você confia no Senhor? Você só confia na majestade, na grandiosidade de Deus, só se Ele lhe der algo em troca? Só se você estiver passando por um problema, você não tem fé? Você não confia que Deus lhe colocou ali para que você seja o vencedor? Então a gente precisa revisar esses contextos. E eu peço para você, meu irmão, desenvolva dentro de você a fé verdadeira. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal de Sons de Fé, nos ajude a pregar a palavra do Senhor e acompanhe os outros vídeos que nós temos para trás, que nós já fizemos com uma palavra lá no começo, a apresentação do nosso canal, e já trouxemos outro vídeo depois da apresentação do nosso canal. Acompanhe para que você possa também estar compartilhando lá nos comentários a sua experiência de fé. Eu estou aqui compartilhando a experiência de fé que eu tenho com o Senhor.
É uma experiência aonde eu tenho que aceitar na minha vida a vontade do Senhor. Assim como ele respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Ele disse: Paulo, aceita a minha vontade na tua vida. Eu quero que tu viva assim. Então é isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Seja um mensageiro do Senhor, divulgando esse vídeo, e que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém.